mercado da bola, rapaziada. Vamos pra cima. Hulk pode ser uma contratação do Botafogo. Valeu? O negócio é considerado difícil, mas a gente vai trocar essa ideia por aqui. Tem John Textor, tem Eagle, tem Hulk. Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vou te falar que eu tô fazendo mais vídeos que o normal, hein? Fazendo uns 2, 3 vídeos aí por dia, porque tá rolando assunto, tá tendo coisa, e a gente vai falando por aqui. Vamos lá, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima. A gente começa atualizando a questão ali do Savarino, né? Surgiu ali uma informação do André Hernan, né, trazendo um feedback, da mesma maneira que a gente viu ali, pô, o Botafogo, São Paulo, o Vitinho não quis ir pro São Paulo, falou, cara, esquece, eu não vou pra São Paulo, não adianta, né? O Gustavo Henrique não se animou em jogar no Botafogo. O Gustavo Henrique é um cara que se reencontrou na carreira, depois de sair do Flamengo, se reencontrou no Corinthians, foi mal no Flamengo, é titular, campeão da Copa do Brasil, gosta muito do clube, ele não quer deixar o Corinthians, né? Então, essa troca, né, qualquer negociação que envolva a troca de jogadores, é uma negociação que ela envolve também vontade do atleta, óbvio, né? Então, assim, eu também não sou favorável. Se você pegar aqui o combo Ranieri se lesionando muito, Gustavo Henrique pelo Savarino, mesmo que o Savarino esteja mal, não esteja entregando bem, desculpa, sou contrário, tá? E acho que esse negócio de ficar colocando o Savarino o tempo todo como moeda de troca pode deixar o cara irritado, beleza? Enfim, agora a gente fala aqui um pouquinho sobre a situação do Textor. Informação do Globo: John Textor faz proposta de recompra do Botafogo oficialmente para a Eagle. Bom, vamos lá, gente. A gente tinha noticiado aqui há algumas semanas, faltando ali uma semaninha para o fim do Campeonato Brasileiro, que era o momento que a coisa podia estar colapsando, podia rolar ali um atraso salarial, podia rolar um problema, né, por conta de todo esse bloqueio financeiro que está rolando. Botafogo, separação, Eagle, Lyon, né, as contas, o dinheiro do Botafogo ficou todo lá na França, né? O Botafogo parece que está conseguindo resolver isso, né? Não sei exatamente qual foi o trâmite financeiro que fez o Botafogo se oxigenar nas últimas 4 semanas. Entretanto, a grande questão é que o John Textor parece ter encontrado um plano financeiro, parece ter encontrado parcerias para fazer uma proposta de recompra para a Eagle. A proposta já está nas mãos da empresa norte-americana, já está nas mãos também da Ares, né, que é uma credora do John Textor, da Eagle, e aí essa proposta vai ser avaliada e a Eagle vai dizer se aceita ou se não aceita. O que eu tinha, né, que eu fiquei sabendo, é que o Botafogo, pelas reuniões que estão rolando e tudo mais, parece que a situação se caminha ali para ter um aperto de mão. Botafogo seguir com o John, seguir com essa parte financeira, vamos ver como é que vai ficar a governança do Botafogo, isso é muito importante ser averiguado, mas, assim, dentre todos os poréns que a gente tem ao Textor, desorganização, às vezes ele faz umas coisas que, pô, a gente discorda, são 3 alternativas. Voltar pro associativo, acho que ninguém quer essa merda, né? Beleza. Ir para as mãos da Eagle, que honestamente o Botafogo viraria, né, nas mãos da Ares e da Eagle, o Bragantino para pior. O Botafogo eles iam deixar o Botafogo em 12º lugar e dane-se, né, para ficar asfixiado, ia virar satélite. Terceiro, o John Textor com toda a maluquice dele, fazendo coisas que a gente vai concordar, discordar, mas tentando fazer um Botafogo competitivo, como por exemplo conseguiu fazer em 23, 24, 25 falhou, mas é isso, beleza? Agora a gente fala aqui da situação do Hulk. Informação do meu grande amigo Leonardo Bessa, do Portal Lance, e também do Glorioso Play. Galera, o Glorioso Play é o antigo canal do Medeiros, né, que foi reformulado para ser uma equipe. Né? Matheus Medeiros, Thiago Graxê, Fabiano Bandeira e Wellington Arruda criaram o Glorioso Play, né, que é um canal de informações, de resenha, né, cara, de ótimas apurações. Glorioso Play tende a ser, né, se tornar aí um dos canais mais importantes aí do Botafogo nos próximos meses, né? Já estão trazendo furo de reportagem, já estão trazendo muitas coisas, então se inscrevam, né, aí no canal deles, o link vai estar aqui na descrição. Vou colocar aqui o vídeo que eles fizeram sobre a situação do Hulk para vocês darem uma olhada, tá certo? Bom, a situação é a seguinte, ela foi uma apuração que ela foi em conjunto ali, né, tanto do Bessa
quanto do pessoal do Glorioso Play. A gente também tem um grupo junto de apuração, eu tô nesse grupo, né? E a gente já tinha falado sobre a situação do Hulk ao longo das últimas semanas, né? De que o John Textor gostava muito dele, de que existia sim uma possibilidade. O Alessandro Brito já tinha trabalhado com ele em 2021 no Galo, foi ele, inclusive o Alessandro Brito, que montou aquele time com o Hulk, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E agora vem a informação de que o Hulk recebeu uma proposta do Botafogo. O Atlético Mineiro recebeu uma proposta do Botafogo tentando contratar Hulk. Mas a situação é considerada pela diretoria do Botafogo difícil. O Botafogo trabalha com muita cautela, certo? Qual que é a situação? Hulk é ídolo do Galo, histórico, um dos maiores nomes da história do Atlético Mineiro. Inegável, não precisa gastar saliva aqui para falar sobre isso. E embora não seja o mesmo Hulk de 2021, o Hulk abaixo entregou 21 gols nessa temporada. O Hulk abaixo teve 30 gols mais assistências nessa temporada. Coisa muito acima de qualquer atacante do Botafogo esse ano. Pode pegar qualquer um, beleza? Então, assim, produtivo ainda é muito. A grande questão é que em termos de estilo de jogo, ali, modelo de jogo, não tá batendo, não tá dando certo com o Sampaoli, né? A coisa não tá encaixando, eles estão tendo problemas ali, atrito, são duas pessoas de personalidade muito forte, ele já falou até isso publicamente, e pode ser que o Hulk seja negociado. O Hulk é colocado numa situação assim, que se chegar uma proposta e for do agrado do atleta, o Atlético Mineiro não vai fazer força para negociá-lo. A situação é a seguinte, são 2 pontos. Primeiro de tudo, salário. O Hulk recebe hoje, né, no Atlético Mineiro, na casa de 3 milhões de reais e toparia, né, o que o staff dele está passando para o mercado, para todos os clubes que estão entrando em contato, tanto fora do Brasil quanto no futebol brasileiro, é de que a média é o Hulk ganhar ali na casa dos 2 milhões de reais por mês. Muita grana? Óbvio, né? Para mim, para você, evidentemente. Imagina ganhar essa porra por mês, eu tava morto, né? Todo respeito. Mas, o que acontece? Pela média e pela inflação, o que você tá me olhando, irmão? É isso aí mesmo. Eu tô pensando, você ganhando 2 milhões por mês, quanto você me daria de mesada? Tu não ia me achar mais não, Vitorinha. Você poderia até subir, mas o seu cartão ia estar comigo. Tu não ia me achar mais, velho. É igual um professor meu, desculpa interromper, eu tinha um professor meu que ele falava, o nome dele era Robson, né? Professor de história. Ele virava e ele era casado com a professora de ciências. E aí a galera que não sabia, tal, falou, pô, ô Robson, você é casado com a tia fulana? Tal. Aí ele olhava e falava, porra, depende. Se eu ganhar na Mega Sena daqui 2 semanas, eu não sou mais, né? Ah, Danilo. Meu amor, você pode sumir, quem não pode sumir é seus cartões. É foda, né, cara? E eu tenho todos aqui no meu celular. É claro, pô. Você é a patroa, cara. Exato. Você é o RH. Exatamente. Vamos lá, gente. Os coroa aí dos comentários não ficar reclamando. Pô, você fica interrompendo. Vamos lá, então. Sim, senhor. Vamos lá, gente. A situação do Hulk é que ele tá assim, o salário de 2 milhões de reais por mês, tendo em vista um cara que entrega ali 30, uma participação de 30 gols por ano, porra, é um cara que, assim, é um salário que, pra quem tem grana, se paga. A grande questão eu acho que ninguém aqui no futebol brasileiro, quem tem grana pra pagar não tá precisando, né? O Flamengo não tá precisando do Hulk nesse momento. O Palmeiras não tá precisando do Hulk nesse momento. O Botafogo está precisando de um atacante com as características do Hulk. O Fluminense tá de olho no Hulk. O Grêmio também ficou de olho no Hulk. Só que aí estamos falando de clubes, né? O Botafogo ainda com uma situação emperrada financeiramente falando. Fluminense, Galo e Grêmio numa situação ainda mais apertada financeiramente. Então quem tem não vai pagar e quem não tem talvez não possa pagar. Então qual que é a situação? Primeiro, né, a gente já falou, a condição salarial. O Botafogo não quer pagar 2 milhões de reais de salário para o Hulk, né, e topa pagar menos. O Botafogo já apresentou uma proposta, eu não tenho em mãos exatamente quanto o Botafogo apresentou, mas o Botafogo fez uma proposta, né? O Hulk ficou de analisar, o staff do Hulk ficou de analisar, né? Primeiro de tudo, importante ressaltar é que o Hulk e o staff do atleta deram aval. Botafogo, nós queremos ouvir a sua proposta. Botafogo,
Mostre o seu projeto, aquilo que você tem a oferecer, e nós vamos dizer se a gente topa ou não. Ou seja, o Hulk, dependendo da condição, ele viria para o Botafogo, ele toparia vir para o Botafogo. Correto? Mas assim, o Botafogo emitiu ali a sua proposta, o Hulk só não vem, e aí quando fala só não vem, se outro clube não oferecer mais. E aí, cara, a gente tem o Fluminense de olho no cara, o Grêmio de olho no cara, mesmo com todos os problemas ali, muito se falou também em Corinthians, de olho no cara, futebol do exterior, né? Muito se fala em MLS, mundo árabe, né? Que são mercados que pagam, né, muito por esses jogadores que são mais velhos, né? O Hulk já tem 39 anos, mas assim, longe de ser um problema a idade, né? Porque o cara continua um touro fisicamente, é um dos maiores índices de GPS do Atlético Mineiro. A questão física, ele cansa, ele fica cansado, ele já tá velho. Não é o problema. O Hulk é um cara que se cuida muito, é um cara obcecado nessa questão de percentual de gordura. Ele chega na pré-temporada zoando os companheiros que são mais novos. Porra, eu que tô com 39 aqui, eu tô melhor que você. Então ele é um cara bem obcecado nesse sentido, tá? Mas é isso. 2 milhões de reais de salário, o Botafogo não vai pagar. Me arrisco a dizer que ninguém vai pagar. Aqui no Brasil, ninguém vai pagar. E o segundo fator, concorrência. A gente vai ter aí outros 3, 4, até 5 times oferecendo contratos, tempo de contrato, luva, salário, projeto. Então, se o Hulk olhar para esses clubes e preferir esse projeto, ele não vem. E uma outra situação, pode ser que ele fique no Galo também. Pode ser que ele olhe para todas as situações e fale, cara, quer saber? Vou tentar me entender aqui com o Sampaoli e a gente continua tocando a situação. É isso, rapaziada. É uma negociação tratada como difícil, certo? Mas o Botafogo, a informação de momento, a realidade é que o Botafogo fez uma proposta pro Hulk e negocia as condições. Fala, galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: quem se preocupa com idolatria em 2025, no século 21, é torcedor. Jogador se preocupa com sua carreira. E tá tudo bem. As coisas são assim mesmo. Vou falar sobre Marlon Freitas no Palmeiras depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a provável e a encaminhada ida de Marlon Freitas para o Palmeiras. E aí eu quero analisar aqui isso sobre 3 aspectos, tá? Sobre o aspecto do Palmeiras, do Botafogo, os dois enquanto clubes, e do aspecto do Marlon Freitas / torcida do Botafogo, tá? Acho que tem muita coisa pra gente analisar aqui. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, resultados em tempo real, tudo isso. E o melhor, você não paga nada. Ah, não, mas não paga nada mesmo. Você não paga nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e na loja de aplicativos fazer o download. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado. E o dia de sexta-feira, a sexta-feira foi movimentada aqui no mercado da bola. E como eu falei, a gente vai falar muito de mercado da bola aqui durante esse mês de janeiro. Com a notícia de que o Palmeiras tinha chegado a um entendimento para contratar o Marlon Freitas, meia / volante do Botafogo, e que depois disso o Marlon Freitas ia entender e ia tentar se acertar com o Botafogo para ver se ou ele renovava definitivamente ou se ele, de fato, o Botafogo iria para o Palmeiras. Num primeiro momento chamou muita atenção, né? Porque você está falando de um dos principais jogadores do Botafogo, você está falando de um líder do Botafogo, você está falando do capitão do Botafogo, que há coisa de um ano estava levantando os troféus do Brasileirão e da Libertadores, no maior ano da história do Botafogo, e isso chamou muita atenção, com ele deixando a possibilidade dele deixar o Botafogo e continuar aqui no futebol brasileiro, ou seja, ir para outro clube do futebol brasileiro, inclusive um clube que
na teoria, em teoria, vai disputar os títulos grandes do futebol brasileiro com o próprio Botafogo, né? Então ele está deixando o Botafogo para ir jogar no Palmeiras, que em tese os dois vão disputar ou deveriam disputar os principais títulos do futebol brasileiro em 2026. Aí começou uma série de debates que eu vou tentar colocar aqui. Primeiro, eu vou começar analisando o lado do Palmeiras, tá? O Palmeiras vai pagar 6 milhões de dólares, dão mais ou menos ali entre 33 e 35 milhões de reais, num jogador de 31 anos, o Marlon Freitas completa 31 anos em março, ou seja, não é um valor barato, muito pelo contrário, não é um valor barato, é um valor bem considerável até. Essa contratação, como eu vejo ela, se você isolar essa questão do dinheiro, e a gente sabe que o Palmeiras tem dinheiro para investir, o Palmeiras pode fazer alguns investimentos que não sejam 100% só fazendo sentido financeiramente. Eu gosto da contratação do Marlon Freitas, porque ele é um meia que te dá controle no meio, que te dá bola longa, que te dá liderança, que te dá uma capacidade boa de cadenciar o jogo. Então, coisas que em alguns momentos faltaram para o Palmeiras na temporada passada, ou nos últimos 2 anos. Então, assim, gosto da contratação do Marlon Freitas. É claramente um perfil diferente de contratação do Palmeiras, né? O Palmeiras, que todos os movimentos que o Palmeiras fez eram mais ou menos de jogadores bons, com potencial, mas jogadores com um cenário de revenda. Um cenário que você poderia, num futuro próximo, depois do jogador dar conta do recado dentro do campo, você poderia vender e ou ganhar uma grana ou amenizar parte do que foi investido. Não é o caso do Marlon Freitas, né? O Marlon Freitas, com 31 anos, assinando um contrato de 3 anos, repito, ele faz 31 em março, não é um jogador cujo o normal seja o Palmeiras ganhar alguma coisa com uma possível revenda. E tá ok. Nem todo mundo você precisa contratar para você ter a chance de revender. Você precisa contratar para ele te trazer impacto no momento, trazer impacto imediato. Acho que o Marlon Freitas faz isso. Você traz um jogador para dividir um pouco o bastão da liderança com o Gustavo Gomes. Acho que isso em alguns momentos do Palmeiras faltou um pouco. Acho que nesse ano de 25, em alguns momentos o Palmeiras parecia um time meio afobado, um time sentindo momentos do jogo. Então você traz um jogador com esse perfil. Ainda vai precisar contratar um camisa 5, considerando que o Palmeiras vendeu o Aníbal Moreno pela mesma coisa que ele comprou do Racing, né? Comprou por 7 milhões de dólares, vendeu por 7 milhões de dólares para o River. Considerando que o Emiliano Martínez, o 2025, transpareceu que o Emiliano Martínez ainda precisa subir, evoluir, melhorar várias coisas. Então acho que o Palmeiras ainda vai continuar precisando de um camisa 5, de um volante, com mais presença de área. O Marlon Freitas não é esse jogador. Hoje o Marlon Freitas é mais um camisa 8 do que um camisa 5, né? E aí, mas talvez o Abel ganhe ali múltiplas opções para formar esse meio campo do Palmeiras, né? Porque o Lucas Evangelista, que se machucou na reta final da temporada passada, vivia um ótimo momento, vai voltar em algum momento aqui da temporada, não no começo, mas já ainda no primeiro semestre é esperado que o Evangelista volte, e você pode formar um meio campo com Marlon Freitas e Lucas Evangelista. Pode. Mas talvez em algumas situações você tenha esse meio campo seja um meio campo menos combativo do que precise. Tem uma outra possibilidade, tem uma outra opção, que é, com a chegada do Marlon Freitas, para fazer esse papel de camisa 8, você liberar o Andrés Pereira para jogar como um meia articulador, que é a forma como o Abel Ferreira pensa e projeta e projetava o Andrés Pereira. A partir do momento da lesão do Lucas Evangelista, que o Andrés Pereira deu uma recuada para ser esse segundo homem, né?
e aí entrou o Alan na direita. Como é que estava jogando? Estava jogando no melhor momento do Palmeiras na temporada, naquele momento de 10, 12 jogos em que o Palmeiras jogou o melhor futebol do Brasil, ali naquele momento que o time arrancou e tudo, ele tinha ou o Aníbal ou o Emiliano como primeiro volante, o Lucas Evangelista fazendo o papel desse volante que infiltrava, o Andrés Pereira aberto pela direita, e ele jogando muito bem. Então, com a chegada do Marlon Freitas, o Abel pode de novo subir uma casa, subir uma linha o posicionamento do Andrés Pereira. Então, assim, dentro disso, 6 milhões de dólares, repito, por um jogador de 31 anos, é barato? Não, não é barato. É uma quantia considerável, mas que não é problema para o Palmeiras, especialmente o que o Marlon pode fazer. Ainda acho que o Palmeiras vai precisar contratar um volante, camisa 5 mais, porque as métricas defensivas do Marlon não são de um camisa 5, de um volante de frente de área. Por exemplo, no Botafogo, no auge do Marlon Freitas, ele jogava ao lado do Gregore, né? O Gregore fazendo esse papel de um primeiro homem e o Marlon Freitas jogando como 8, como esse segundo homem. Então o Palmeiras vai precisar, mas eu gosto da contratação do Marlon Freitas pro Palmeiras. Vamos analisar agora o lado do Botafogo, tá? Na planilha, no ponto de vista financeiro, a venda do Marlon Freitas é uma excelente venda. Você vende um jogador de 31 anos em março, você vende um jogador que estava no último ano de contrato, ou seja, daqui a 6 meses o Marlon Freitas poderia assinar um contrato com qualquer time para validar, para se apresentar no início de 27. Você vende esse jogador por 6 milhões de dólares no momento em que você tem algumas incertezas sobre a sua situação financeira. Então, na planilha, a venda do Marlon Freitas é ótima para o Botafogo. Só que futebol nem sempre é planilha. Futebol nem sempre é só a planilha. No campo, o negócio é ruim para o Botafogo. Na planilha é muito boa, no campo é ruim. Você perde o seu capitão, você perde um dos seus melhores jogadores, você perde um líder do elenco e ainda para um adversário local, um adversário que pode e que, num cenário normal, vai disputar os títulos com você. Então, nesse aspecto, é uma perda muito ruim pro Botafogo. Muito ruim. Agora, na condução do caso, eu acho que o Botafogo fez a coisa completamente certa. Por que eu vou falar isso? Porque você, enquanto clube que quer disputar coisas grandes, eu acho que você não vende o seu capitão da equipe. Você não vende um líder, uma referência do seu time. A menos que ele não queira ficar. Acho que isso, eu penso assim sempre. Falo isso inclusive do Real Madrid. O Real Madrid se porta assim. Cristiano Ronaldo falou que iria embora. O Florentino falou, tá bom, você quer ir embora? Então torna público que você quer ir embora e arruma alguém para pagar o que eu acho que tem que ser pago, que eu te vendo. Nenhum jogador fica aqui se não quiser ficar. Então, acho que desse ponto de vista, o Botafogo fez a coisa certa. Ah, você quer ir embora? Tá bom. Você quer ir embora? Então, fala aqui. O Marlon Freitas fez uma conversa com o John Textor, que é o proprietário da SAF do Botafogo, e o Marlon Freitas, nessa conversa, falou: eu quero ir embora, a oportunidade é muito boa para mim. Acho que isso o Botafogo fez a coisa certa. Por quê? Quando forem falar, cara, eu queria ficar com ele. Eu estava oferecendo proposta de renovação, mas ele falou que queria ir embora. Eu não acho justo alguém ficar no Botafogo não querendo ficar. Acho que isso tem que ser... E não vale só para o Botafogo, isso tem que valer para qualquer clube. Eu, se fosse dirigente, não aceitaria... Você não quer ficar no meu clube? Tá bom, então, por favor, pode ir embora. Desde que alguém pague uma quantia que eu acho justa, se for o caso. Então, nesse aspecto, eu acho que o Botafogo agiu certo.
Não é você aceitar a primeira proposta. Ah, não, tá bom, você quer ir, tá bom, pode vir, você quer qualquer coisa. Não, capitão da equipe. Tem um outro ponto. Esse movimento, ao mesmo tempo que ele mostra brios do Botafogo em não querer ficar com quem não quer ficar no clube, ele traz desconfiança para o momento do Botafogo no curto prazo, né? Por quê? O que vai ser o Botafogo do John Textor, o Botafogo, a SAF do Botafogo do John Textor no curto prazo? Se você não consegue oferecer um contrato equivalente ao que o Palmeiras consegue oferecer pro Marlon Freitas. Esse é um bom debate, né? E isso porque vários veículos que cobrem o Botafogo, vários perfis que cobrem o Botafogo, por exemplo, eu acompanho muito o canal do TF, né, do Thiago Franklin, meu parceiro, gente boa demais, e já está se debatendo a dificuldade do Botafogo em renovar com outros jogadores importantes, outras referências desse grupo, outras referências dessa era vitoriosa. Então, assim, fica a dúvida. Qual é a segurança desse projeto atual do Botafogo, considerando que o Botafogo não consegue equiparar algo que o Palmeiras está equiparando, está oferecendo, né? Fica ali uma desconfiança do que vai ser a SAF do Botafogo no curto prazo. E aí a gente vê muita coisa, vê o Textor falar das dificuldades com o Grupo Eagle e tudo mais, está na justiça, e aí o Botafogo também, Botafogo Social, entrou na justiça para se preservar, e aí o Textor agora tem caso na justiça contra a Eagle, contra o Lyon, contra o Botafogo, então você fica ali uma desconfiança do que será o Botafogo nesse curto prazo. E para fechar, tem a questão da decisão do Marlon Freitas, tá? Eu, como costumo dizer aqui, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, eu não gosto de fazer juízo de valor de escolhas profissionais dos outros, né? Cada um é livre para trabalhar onde quiser. Mas virou um debate muito grande sobre a escolha do Marlon Freitas entre o que é melhor para a carreira dele e entre o que é continuar ou aumentar a idolatria que ele tem no Botafogo, cuidar do legado que ele tem no Botafogo. Eu acho que está muito claro, ou deveria estar, que quem se preocupa com idolatria, a idolatria é algo importante para o torcedor. Acho que o jogador, ele gosta de ser ídolo, ele gosta de ser reconhecido, como o Marlon Freitas foi reconhecido lá no bandeirão de ídolos do Botafogo, mas no fundo, na frieza das questões, o Marlon Freitas é um profissional de uma carreira curtíssima, enquanto vários profissionais, advogado, médico, vários profissionais liberais podem trabalhar até 60, 65, 70 anos, juízes e tudo mais. O jogador de futebol, a carreira dele acaba com 40, se a gente esticar um pouquinho hoje, né? Muitos jogadores com 40 ou mais, mas na média ali, 38, 39, 40, você está acabando. Ok, então ele está pensando no dele. Acho que o Marlon Freitas achou bacana demais ter conseguido reescrever sua história com o Botafogo. Aquela questão lá da derrocada de 2023. O Marlon Freitas tem um episódio muito marcante dele, que é a tal da piscadinha lá enquanto estava Botafogo 3, Palmeiras 1, lá naquele jogo do Brasileirão de 2023, que acabou virando o jogo que virou um símbolo da derrocada do Botafogo na perda daquele título brasileiro. Mas ele reescreveu sua história, ele deu a volta por cima.
Então, assim, tenho certeza que o Marlon Freitas acha isso fantástico. Mas, nesse momento em que ele tinha que escolher entre o que era melhor para a carreira dele e a idolatria no Botafogo, ele escolheu o que era melhor para a carreira dele. Ele pode ser julgado por isso? Acho que não. Acho que ele escolheu o que é melhor para a carreira, para a família dele. Ele vai receber um belo salário no Palmeiras, pelo visto, pelo que a gente compreende, um salário bem maior do que o Botafogo ofereceu na renovação, né? Porque acho que se eram coisas equivalentes, né? Se era a mesma ordem de grandeza, Palmeiras pagando um pouquinho mais, talvez, não sei se faria tanto sentido ali. A menos que ele esteja pensando também que no Botafogo ele não vai competir mais, né? E no Palmeiras ele vai brigar pelos títulos. Então, assim, isso pode ser um outro fator. Mas se foi uma questão eminentemente, como se veiculou que ele falou pro Textor que era uma proposta muito boa e tudo, se eram coisas equivalentes, não faria tanto sentido trocar. Então, a gente pressupõe que o Palmeiras está pagando muito mais. Ele escolheu. Ele pode ser julgado por isso? Não sei se ele pode ser julgado. Agora, a torcida do Botafogo tem motivo para ficar muito decepcionada? Tem motivo para ficar muito triste? Tem motivo para mudar o patamar do Marlon Freitas na história do Botafogo? Acho que sim. Torcedor torce. Torcedor é passional. A frase que eu sempre digo aqui: torcedor, contanto que ele não meta a mão na cara de ninguém, contanto que ele não discrimine ninguém, ele pode cometer os excessos que ele quiser. Porque a racionalidade, ela tem que ser cobrada de quem trabalha com futebol. O torcedor, ele não trabalha com futebol, o torcedor torce. O torcedor tá ali para extravasar, para ser feliz, Então, se ele acha que com essa decisão o Marlon Freitas deixa de ser um dos grandes ídolos do Botafogo, ele não está errado também. Então o Marlon Freitas não está errado em escolher o melhor para a família dele, para a carreira dele, que é uma carreira que já está mais perto do fim do que do meio, ou do início. E o torcedor não tá errado em achar que o Marlon Freitas eventualmente está traindo o Botafogo? É absurdo? Não é. Que o Marlon Freitas deixa de ser ídolo do Botafogo? Não é. Que o Marlon Freitas tem que sair lá do bandeirão dos ídolos porque o Marlon Freitas não pode ficar do lado do Garrincha? Não tá errado. Não tá errado. Não acho. Acho que ali é cada um vendo o seu. O Marlon Freitas viu o dele, o torcedor do Botafogo viu o dele. E tá ok. Não tem nenhuma questão. E aí viralizou muito o grande Daniel Browne, que é um grande produtor de conteúdo na internet brasileira e que é botafoguense, faz muito conteúdo do Botafogo também. Ele no início do ano foi convidado pelo Globoesporte.com para dizer quem do elenco vitorioso do ano passado já entraria no hall dos grandes ídolos do Botafogo. Foram chamados vários botafoguenses e tudo mais. E aí o Browne foi seco e disse: ninguém. E na época muita gente disse que ele estava querendo aparecer e tudo mais, muita gente dizendo que ele era muito coração muito de pedra e tudo mais. E aí ontem o Browne apareceu diante dessa decisão do Marlon Freitas. O Browne apareceu e colocou ali uma risada porque querendo dizer, eu achei isso lá e por situações como essa. Porque de fato é muito arriscado você elevar alguém a algum patamar enquanto a história ainda está sendo escrita. Porque enquanto o jogador não se aposenta, ele pode escrever mais páginas gloriosas nessa história, como também pode funcionar e pode ter algumas páginas não gloriosas ou páginas que desabonem a conduta dele. Eu não estou dizendo que o Marlon Freitas e Palmeiras desabona a história dele no Botafogo. Mas o torcedor pode achar isso e é legítimo que ele ache. Então, assim, esse é um ponto muito interessante que, no fim,
acaba acontecendo com alguns clubes, com alguns ídolos muito grandes recentes. Por exemplo, a história do Dudu, como terminou com o Palmeiras, não terminou de um jeito legal, que acho que mexe um pouco com o legado do Dudu no Palmeiras. A história do Gabigol no Flamengo não terminou de uma maneira legal, que talvez mexa um pouco com o legado dele, com a idolatria dele, com o tamanho dele no Flamengo. E acho que isso pode acontecer nesse caso com o Marlon Freitas também. Mas não estou aqui dizendo que ele está errado. Não, ele pensou e olhou no que é melhor para ele, para a carreira dele, para a família dele. Quem se importa com idolatria de verdade é torcedor. O jogador acho que gosta disso, mas num primeiro momento ele pensa na carreira dele, que é uma carreira curta. Ele pensa no que é melhor para ele, para a família dele. E é o que acontece nesse caso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.